Ok. Boa tarde a todos. Senhora Diretora Regional da Cultura, Senhora Presidente da nossa Câmara Municipal de Angra, caro professor Dinis Borges e grande amigo dos nossos eventos na diáspora, portanto, minhas senhoras e meus senhores, é com muito gosto que a Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro inicia hoje este ciclo de escritores da diáspora. Hoje, com a presença de Dinis Borges, escritor e professor cujo percurso académico e literário se tem afirmado como uma ponte viva entre os Açores e as comunidades portuguesas no estrangeiro. Devo aqui também dizer e declarar que o professor Dinis Borges tem sido um amigo desta instituição e tem realmente levado também para a diáspora os nossos eventos, aquilo que nós aqui fazemos. O nosso muito obrigado. A sua obra e o seu pensamento convidam-nos a refletir também sobre a identidade, a memória, a pertença e a língua. Temas incontornáveis quando falamos da experiência da diáspora. Esta conversa será uma oportunidade para escutar o testemunho de quem vive e pensa a cultura portuguesa a partir de outros lugares, mas sempre em diálogo com as raízes. E, para não vou me alongar muito mais, mas antes de terminar este primeiro ponto, gostaria de agradecer ao Hugo Rego, sempre pronto para permitir que os nossos eventos atinjam um público mais vasto e permitindo que quem está fora da ilha possa participar nesta nossa conversa e noutros eventos que também temos aqui. Agradeço também a Melania Castro e a Steven Almeida por todo o esforço para que esta conversa se tivesse realizado. É em equipa que gostamos de trabalhar. E agora sim, vamos dar início aqui à nossa conversa e gostaria de lançar aqui para a discussão e peço que todos nós possamos dialogar sobre esta temática, portanto, sobre a diáspora. Eu podia aqui realmente lançar aqui uma questão que era a seguinte. A diáspora é frequentemente marcada por sentimentos de pertença, mas de pertença múltipla. E perguntava como trabalha literariamente essa tensão entre raízes e integração e ainda entre memória e presente. E acrescentava também que de que forma é que a vivência na diáspora tem, de facto, influenciado a construção das suas narrativas e a escolha dos temas que aborda na sua obra. Isto para iniciarmos este diálogo. E depois gostaríamos que todos nós participássemos com questões, com observações sobre isto. Portanto, é a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Diretor. Primeiro e acima de tudo, o meu eterno agradecimento por esta oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por abrir, portanto, portas à diáspora. Era algo que eu já pensava há muitos anos e neste momento temos, de facto, ainda já fizemos algumas coisas, mas temos muito mais a fazer. Eu queria, obviamente, cumprimentar a minha amiga, a Sra. Diretora Regional da Cultura,
raramente eu posso dizer o meu amigo senhor diretor tal, não é? Mas a doutora Judite Parreira é uma pessoa que eu conheço há vários anos e que aprecio muito, obviamente, como todos nós. O talento da doutora Judite é impressionante. Parabéns pelo seu novo cargo e também, obviamente, é importante uma ligação da Direção Regional da Cultura à Diáspora, tendo em consideração que tudo isto que vamos falar é da cultura, obviamente. E, portanto, a senhora Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, a engenheira Fátima Amorim, com quem tenho trabalhado através destes anos na Câmara Municipal e com que prezo muito esta relação Tolar-Angra, mais do que até pessoal. É uma relação institucional, é a mais velha germinação dos Açores com uma cidade norte-americana e, portanto, celebrando este ano precisamente 60 anos. Foi a 16 de março de 1966 que a germinação foi concordada aqui em Angra do Heroísmo e depois, com a presença da primeira delegação, em setembro, esperemos que possamos ter uma delegação de Angra em setembro também, a entolar 60 anos mais tarde. Portanto, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos que aqui estão. Há algumas pessoas que eu conheço, os que não conheço, mas muito obrigado. Os meus amigos da Costa Leste, os grandes empresários da comunicação social da Nova Inglaterra e também saudar as outras pessoas que aqui estão e de uma forma particular os meus dois primos, que são ainda a minha grande ligação aqui à terceira. Essa pergunta é difícil, mas, portanto, é assim, a primeira coisa, questão de obra, eu lembro-me do José Régio, quando se falava em obra, ele disse que dava-lhe, portanto, umas dores de coluna, e eu também não, porque eu não tenho obra. O que eu tenho são uns escritos por aí, e que, aliás, escrevo desde sempre, mas nunca até pensei em publicar. Aconteceu o primeiro acidente em 1996, que a Câmara Municipal da Praia da Vitória me convidou a publicar um livro. Portanto, o Sr. Presidente da Câmara, o José Diniz, não é? Fernando Diniz. E, portanto, foi, que até ainda temos já uma ligação de família indireta, não é? E, portanto, foi uma questão de combinar alguns textos, de colocar alguns textos que eu tinha pensado e tive muitas reticências em fazê-lo. Ou seja, porque eram textos para jornais, já colaborava há vários anos com os jornais da Costa Leste, com o Portuguese Times, que tem sido o jornal com quem eu tenho colaborado na Costa Leste, com o Jornal da Califórnia, o Tribuna Portuguesa, e com jornais no Canadá e aqui, o Diário Insular, cheguei a colaborar com a Açoriana Oriental, mas mais recentemente com o que eu chamo de jornais do Natalino, ou seja, o Diário dos Açores e o Correio e o Atlântico. Então, e quando eu recebi o convite, eu disse, portanto, estava no Pelour da Cultura, uma amiga nossa também, a Teresa Quadros, e eu disse, isso não é para mim, não é? E ela, não, tens que pensar nisso, etc. E eu falei com uma pessoa que está aqui presente, embora não esteja, mas está, que é o Alan Oliveira. E eu disse, já era amigo com o Alan há muitos anos, fazíamos o simpósio em conjunto, e ele encorajou também. E depois falei com uma outra pessoa que também já não está, mas acredito que está aqui, muito querido desta casa, que era, portanto, o Emanuel Félix. E o Emanuel disse-me, não só deves fazer, como se me dás a honra de eu escrever o prefácio, eu gostava de o fazer. E eu disse, pai, então agora tenho mesmo que publicar, porque se as crónicas não valerem nada, o prefácio vale alguma coisa. E eu costumo dizer, o livro vale pelo um prefácio do Emanuel Félix, não é? Que não escrevia assim muitos prefácios, era muito seletivo naquilo, portanto escolhia tudo o que escrevia. E foi a partir daí que me deu mais este gosto de, portanto, coordenar o trabalho que faço essencialmente para a comunicação social. Eu sou nem sei se gosto de usar a palavra escritor, mas sou alguém que escreve para os jornais, porque é uma das formas de se chegar de facto às pessoas. As minhas narrativas são sempre de assuntos relacionados com o que acabou de referir, a pertença, com a ligação
aos Açores, mesmo já nas segundas e nas terceiras gerações, é uma coisa que me preocupa imenso hoje, e por isso que há alguns anos comecei a fazer a tradução literária, como sabe. E, portanto, até ultimamente, nos últimos 4 ou 5 anos, tenho-me dedicado, continuo a escrever os meus textos, mas as minhas análises, tenho vários livros que publiquei com a Salamandra, que já não existe em Lisboa, o nosso amigo Bruno da Ponte, e esses livros são todos, basicamente, análises culturais, literárias e também políticas do mundo norte-americano, não é? Aliás, uma vez eu escolhi um dos últimos livros que eu publicou, surpreendeu-me com uma fotografia de George W. Bush na capa. Eu nunca julguei que iria ter uma fotografia do Presidente Bush numa capa minha, particularmente num livro que não falava muito bem dele, não é? Mas portanto, são essas análises e dediquei-me durante alguns anos a isso. Ultimamente tenho-me dedicado mais à tradução literária e tenho dedicado também a artigos de reflexão sobre esta questão da pertença, sobre esta questão, portanto, de continuar as raízes além da primeira geração, porque eu vejo isso na minha família. Eu não preciso ir, como dizia a minha santa avó Leonor, a gente não precisa ir à casa dos outros, as coisas estão ali à nossa beira. E, portanto, eu vejo o que acontece na minha família e está a acontecer muito na nossa diáspora. Quando as pessoas dizem os nossos imigrantes, nós já temos pouquíssimos imigrantes. O que nós temos é segundas e terceiras e quartas gerações e são eles que vão aguentar isto e de uma forma diferente, não é? E, portanto, até porque muitos já ficaram mais americanos do que portugueses, não é? E há que salvaguardar, portanto, esta ligação. Portanto, nos Estados Unidos, todos os grupos étnicos ou grupos culturais, de culturas diferentes, talvez a palavra étnica não seja a melhor neste caso, mas é o que se chama nos Estados Unidos. Portanto, os portugueses são considerados um grupo étnico, okay? Quer nós queremos, quer não. E, portanto, todos os grupos étnicos portugueses, hispânicos, asiáticos, afro-americanos, etc., têm tido esta dificuldade. Não é uma coisa nova. Portanto, eu leio muito a literatura étnica dos Estados Unidos, aliás, o meu mestrado é em literatura étnica dos Estados Unidos, e, portanto, eu tenho aprendido muito com estas questões que nós agora estamos a falar da comunidade açoriana nos Estados Unidos, são questões que os irlandeses falaram há quase 100 anos atrás. E nós temos que aprender com esses grupos, com o que esses grupos fizeram, em termos até mesmo de literatura, para portanto, chegarmos às próximas gerações. O nosso grande desafio, Sr. Doutor e meus amigos, é como é que como é que isto tudo que foi construído ao longo dos últimos 100 e tal anos, particularmente na Califórnia, mas também na Nova Inglaterra, até mais, não é? Como é que nós continuamos agora de uma outra forma, mas a falar e com as novas gerações nas suas raízes, porque podem não ter raízes diretas, mas a raiz veio dos Açores, particularmente para a Califórnia. A comunidade da Califórnia é a maior comunidade dos Estados Unidos de origem portuguesa, são 352 mil pessoas, mais ou menos, segundo o recenseamento, e digo mais ou menos pelo seguinte, também gostava de não é muito literário, mas era uma espécie de informação, ou seja, porque as pessoas têm que se identificar, não é? As pessoas têm que ir à procura da caixinha e colocar português e até podem colocar Azorian. As pessoas têm que se identificar. E muitas pessoas, quando já foi o bisavô que emigrou, portanto em 1890 e não sei quantas pessoas se vão lembrar que ainda têm alguma ligação a Portugal. Eu fiz recentemente, durante 3 anos, um programa de rádio em inglês chamado The Portuguese American Hour, numa estação americana, que era um programa um projeto do nosso Instituto para tentar divulgar, portanto, a presença portuguesa no Vale de São Joaquim. E o moço, que era ainda era aqui um bocado à moda antiga e que eu gosto, havia um técnico, eu não mexia nos botões todos e isso era muito bom para eu não fazer um desastre que depois soava mal na rádio. Tinha um técnico e ele disse-me assim, eu penso que sou português. Eu disse, como é que... Oh, meu nome é Neves. Ele disse, não é português. Ele disse, eu penso que sou dos Açores. É dos Açores.
E ele disse, portanto, e aí está, quer dizer, tinha sido o bisavô que tinha emigrado, já a bisavó era, portanto, natural dos Estados Unidos, de outro grupo cultural. E daí para vos dizer que eu penso que é mais do que 350 mil, não é 1 milhão que as pessoas dizem, portanto, mas pode ser 450 ou 460. Mas desses números, que é um número muito maior que os residentes da região autónoma dos Açores, 90% são açorianos. Portanto, nós temos talvez 3, 4% da Madeira, 4 ou 5% de Portugal continental, uma comunidade muito, muito açoriana, muito do grupo central, não é? Portanto, muito deste grupo central aqui e também do grupo ocidental, particularmente da Ilha das Flores, não é? E o nosso dilema agora é como é que a gente faz esta ponte, particularmente num espaço agora diferente, em que a língua já não nos diz nada. Como é que a gente chega lá, portanto, com a língua inglesa? Eu penso que as traduções literárias têm de ser feitas, têm de ser cuidadas, obviamente, mas têm de ser feitas para chegarmos a essa geração. E até mesmo, aliás, eu publiquei agora um livrinho nos Estados Unidos, pela primeira vez na minha vida, totalmente em inglês. Chama-se The Infinite Blue, é uma coletânea de histórias pessoais e de análises literárias ligadas à diáspora, e alguns textos de reflexão diáspora, e publiquei pela primeira vez em inglês, e acho que em 2 semanas vendi mais livros do que os que eu publiquei em português nos Estados Unidos. Aliás, o Eurico Mendes, do jornal Portuguese Times, aqui dos meus amigos Arruda, disse há muitos anos atrás, e foi muito polémico, que era mais fácil vender um frigorífico no Alasca do que um livro em português na América. E, portanto, na realidade, e agora muito mais difícil porque as pessoas não leem na língua portuguesa. Portanto, é um trabalho que precisa haver uma ligação grande de lá para cá. Era importante que nós tivéssemos uma outra ligação dos escritores da diáspora com os escritores das ilhas. Nós temos gente muito boa a produzir coisas muito boas na diáspora açoriana. Na universidade onde eu trabalho tenho uma professora de escrita criativa, a Malenda Medeiros, com raízes em São Miguel, da parte dos avós e bisavós. E a Malenda é uma excelente escritora e tem um livro que, pronto, estamos a ver se publicamos em breve, que é das suas memórias das 3 vezes que ela veio a São Miguel. Como ela, que nasceu na América, já os pais nasceram na América, e como ela viu, de facto, os Açores. Aliás, ela conta esta história deliciosa, que foi criada na comunidade portuguesa, mas não sabe falar português, mas os avós já falavam inglês e os pais não, e falavam as 2 línguas, e os pais não falavam português, então ela nunca aprendeu português. Mas foi criada naquelas festas do Espírito Santo, dos bodos de leite, das chamarritas, essas coisas todas, e ela, quando o avô a convidou a vir aos Açores com 14 anos, a história está muito bem contada em termos também criativos, de escrita criativa, e ela disse, lá vou eu a mais bodos de leite, já vou. E depois ela disse, convidaram para ir, portanto, acho que na Ribeira Grande, a uma noite, e lá fui com os meus primos, portanto, eles ainda bem que falavam inglês, e fomos para um concerto de música rock. E ela disse, era a última noção que eu tinha que isso acontecia nos Açores. Eu pensava que toda a gente estava a bailar a chamarrita e portanto, ia comer um torresmo e mais não sei. Portanto, porque há aquela questão de alguns elementos da nossa cultura de diáspora terem cristalizado, portanto, quer dizer, e não é o caso dos Açores. Portanto, nós temos neste momento pelo menos uma dúzia, aqueles que eu conheço, uma dúzia de escritores Açores-descendentes, todos eles com raízes aqui nos Açores, que são excelentes escritores e que precisamos ter uma maior ligação entre os dois. A Bruma Publications, que é uma editora que eu dirijo na universidade, com dinheiro da universidade e com dinheiro dos americanos, que é uma coisa boa, eles têm que pagar para alguma coisa, não são para a base das lajes, muito pouco ou nada, mas nós, portanto, e também da comunidade, direi, nós acabamos de publicar agora 2 livros, são publicados esta semana na Letras Lavadas, num protocolo que temos, de 2 poetas açores-descendentes, Lara Goulart,
poemas originais, publicados em inglês, publicados impressos nos Açores, ficam um X número de exemplares aqui nos Açores, os outros vão para os Estados Unidos. Não me pergunto como é que vão chegar lá, porque a gente agora ainda temos aquelas tarifas que estão a dar uma grande dor de cabeça, mas pelo menos há notícias do Supremo Tribunal. Depois da conversa vou perguntar ao Henry como é que isso trabalha em termos jurídicos, mas pronto, mas há aqui toda uma amálgama de eventos que nós podemos criar e com os quais nós podemos trabalhar, até porque para eles, para o Sam Pereira, cujos avós são aqui de Ilha Terceira, o Sam disse-me, não me importa de vender um livro ou 10, mas este é o meu livro mais importante da minha vida. E eu disse ao Sam, quer dizer, tens tanta coisa que publicada? E ele disse, não, eu nunca pensei que teria um livro que fosse impresso nos Açores. E aí, portanto, há este sentido de pertença que o Sr. Doutor fala, e é importante que nós saibamos construir algo com isto. Eu podia continuar a falar, mas talvez era melhor as pessoas a que falarem também. Olha, e agora podíamos abrir este diálogo a todos nós. Não sei se alguém quer começar. Que era bom a gente partilhar alguma... Isto tem que ser para o microfone, porque está a ser transmitido. Boa tarde. Eu gostava de lhe perguntar se há algum escritor, portanto já de terceira ou segunda geração, em que ele escreve e, portanto, está lá a cultura americana, mas também está lá a cultura portuguesa. Portanto, que haja uma mistura. Estão em todos, praticamente, de uma forma ou de outra. Eles até nem sabem que está lá a presença, neste caso, mais concreta até dos Açores. Talvez a escritora mais conhecida é a Catherine Vaz, cujos avós paternos, porque do lado da mãe é italiana, mas cujos avós paternos, imigrantes aqui da Ilha Terceira da Gualva. E, portanto, a Catherine tem nos seus livros sempre um tom dos Açores, um tom português. Aliás, tem um livro chamado Saudade. Portanto, na obra da Catherine Vaz, quer-se particularmente na ficção narrativa, mas mesmo também em alguma poesia, ela escreve pouca poesia, os Açores estão presentes, e a presença Açores-americana, a presença, portanto, das vivências americanas. Já tem um livro muito bonito que acho que foi traduzido já para português e foi publicado bilingue, até acho que foi o Humberto Freitas que traduziu, e há muitos anos atrás, talvez há uns, não digo muitos, acho que 15 ou 20 anos, e que não sei o título em português, mas em inglês é The Girl in the Net, e é sobre uma rainha de uma festa do Espírito Santo. Portanto, estão vivências muito portuguesas na América. E também a forma como ela tem um conto delicioso que é A Minha Caça por Dom Sebastião. E, portanto, em que ela trata o sebastianismo de uma forma que eu nem sabia que ela conhecia o conceito, não é? E ela não trata-o muito bem. A Minha Caça por Dom Sebastião, que é tal coisa que é simplesmente a história de um homem chamado Dean, com um nome muito americano, sobrenome também muito americano, mas que descobriu na hora da morte do pai, que era de origem açoriana, e vem à terceira à caça de Dom Sebastião, não é? Portanto, estão em todos. O Sam Pereira, que editamos agora, ele tem um poema delicioso chamado Os Açúcares da Terceira, e tem a ver com umas bolachas que a avó fazia, que eram duras e que quase que partiam os dentes, mas que não se podia dizer que não, porque a avó teimava que eram as melhores bolachas do mundo. E, portanto, ele trabalha muito bem a linguagem nesse poema, e outros. O Sam tem muitos poemas sobre a Terceira, sobre os Açores, e também sobre, por exemplo, ele trabalha muito bem o mito de Fernando Pessoa. Ele tem 3 poemas que é ele a conversar com Fernando Pessoa, ele a falar com o Fernando Pessoa, conhece bem a obra de Fernando Pessoa, leu em inglês, porque está toda traduzida. Aliás, o Fernando escrevia em inglês, e a Pessoa escrevia em inglês, e portanto ele leu. Ele tem vários poemas em diálogo, um americano de ascendência açoriana com Fernando Pessoa. Como? Não tenho.
infelizmente. Mas e há outros, pronto, eu podia listar, há vários outros. Há um livro que saiu agora que é excelente, que eu até gostaria que eles traduzissem para português. É um diálogo poético entre dois poetas. O Carlo Matos, que é neto de imigrantes de São Miguel, vive agora em Chicago, é professor universitário em Chicago, mas criou-se em Fall River, em New Bedford, portanto é de uma família miquelense, e Amy Sire Batista, que é descendente de imigrantes da Madeira, também é professor universitário em Illinois, conheceram-se há pouco tempo e têm um livro delicioso que são as cartas de amor entre Pedro e Inês depois da morte. É uma coisa fabulosa. E é uma coisa fabulosa em termos de envolver a diáspora e envolver Portugal. E eu fiquei alegremente surpreendido como eles, de facto, conhecem profundamente a história de Pedro e Inês. Quer dizer, portanto, a presença está lá em praticamente tudo e todos o que eles escrevem. Há uma professora universitária na Costa Leste que ainda não publicou, nós estamos tentando trazê-la para a área da publicação. Ela escreve, mas não publicou poemas interessantes, e ela tem, portanto, a celebração do dia de São Valentim entre uma portuguesa, portanto, o pai americano e a mãe portuguesa, e que não, numa altura em que na geração, portanto, daqui não se usava falar muito de São Valentim, não é? E, portanto, ela tem a simbiose dessas duas culturas juntas naquele poema. É impressionante. Gente de segunda e terceira. O Sam Pereira nunca esteve em Portugal. O pai também nunca esteve nos Açores, só o avô que foi imigrante. A Lara Goulart veio aqui uma vez única, portanto, à descoberta das raízes. A vasta maioria não veio. E eu penso que, não sei como, mas a gente há de encontrar um dinheiro num lugar qualquer, e a boa vontade das câmaras e dos governos e da minha amiga doutora Josite Parreira, porque seria interessante uma vivência entre esta gente, porque cria depois outras oportunidades. Até porque muitos desses imigrantes que foram para a América não conheciam Fernando Pessoa, não conheciam a história de Portugal. Portanto, essas gerações foram curiosas, foram à procura. É? Sim. E obviamente, e ainda bem que me fez essa pergunta só pela segunda parte também. Eu dou-me um curso há 4 anos na universidade que se chama História, Cultura e Literatura Açoriana, dos Açores, em inglês. Portanto, todos os textos que nós lemos são textos em inglês. E tem uma forte componente da imigração. Aliás, a gente termina sempre com um texto muito bonito, com um livro muito bonito, com um romance, que para mim é um romance super, que já passou a teatro e que a Judite esteve envolvida, que se chama Já Não Gosto de Chocolates, de Álamo Oliveira, porque as pessoas todas choram, os meus alunos choram na aula, e isso é muito bonito quando os alunos choram. E não é pela má nota, não é pelo que estão a ler. E esse curso, quando eu dei o primeiro, e este ano só para... Eu pensava que ia dar um curso em História, Cultura e Literatura dos Açores, e que ia ter 9 alunos, 7, aliás o mínimo é 7, portanto o primeiro ano tive 29 e este ano tenho 40. Eu tive que assinar um documento na universidade porque os cursos de literatura o máximo são 25 alunos. Eu tive que assinar um documento que aceitava até 40 e que eles não pagavam, porque eles não queriam pagar mais, não é? Portanto, mas que aceitava mais 15 alunos sem problema nenhum. E estão na aula e estamos a ler neste momento agora poesia, mas o primeiro curso que eu dei, portanto, como eu disse, tinha 29 alunos, e um dos alunos disse precisamente aquilo que acabou de referir. Ele disse, tivemos um diálogo no primeiro dia da aula, porque é que queria saber um pouco deles e o que é que estavam a ter aquele curso, e ele disse, os meus avós são imigrantes, da Terceira de São Jorge, e o meu avô sempre me disse, o meu avô já morreu, mas o meu avô sempre me disse que ninguém, entre aspas, pouca gente sabia ler ou escrever quando ele saiu de São Jorge, em 1950 e não sei o quê. Ali pela altura dos Capelinhos, 58, 59, 60. E portanto, eu fiquei curioso. Como é que o senhor vai dar uma aula de literatura açoriana de gente que não sabe ler e escrever? Como é que há mesmo uma literatura dos Açores?
E obviamente que foi uma boa oportunidade para explicar a nossa literatura oral, não é? Portanto, as nossas histórias orais, a nossa tradição, e que andamos aqui a escrever há umas centenas de anos. Mas essa vem na sequência daquilo que acabou de dizer. Portanto, nós temos que fazer um trabalho muito superior àquilo que estamos a fazer neste momento para levar estas vozes literárias para lá, não só para aqueles que são poetas e que são escritores e que gostam de ler sobre outros colegas da terra dos pais ou dos avós, dos bisavós, mas também para a cultura americana e a cultura e o multiculturalismo americano. Eu vou lhe dizer a coisa mais bonita que me aconteceu na quarta-feira, não foi meter-me num avião para vir para aqui, porque tive que apanhar 3 para chegar a esta terra, mas foi de facto, antes tive uma aula que dei deste curso, e estamos a ler poetas açorianos, e estávamos a ler o Borges Martins, o José Henrique Borges Martins, de quem eu gosto muito como poeta. E estávamos a ler um dos poemas de Jorge Martins, do Borges Martins, um poema do Rui Duarte Rodrigues, que também, um poema da Madalena Ferrin, portanto era outro poeta, e um da Natália Correia, um bocadinho mais complicado. Mas estávamos a ler, e no fim, eles fizeram uma atividade em grupo e depois no fim eu pedi um pequeno texto escrito deles, um parágrafo, uma coisa só, para eu depois ler se eles tinham ou não, o que é que tinham usufruído daquela atividade nas aulas, daqueles 4 poemas, daqueles 4 poetas. E como tínhamos 3 ou 4 minutos, eu pedi aos alunos, portanto, não é necessário, mas se alguém quiser partilhar, porque no fim a pergunta era, em termos aqueles que eram de origem portuguesa, o que é que tinham aprendido com aqueles poemas, e aqueles que não eram, se havia alguma ligação ou outra coisa qualquer que os ligava àquela poesia. E foi uma moça asiática pediu para falar e disse a questão da umidade, que o Borges Martins e o Rui Duarte Rodrigues tratam, a questão do tempo, da umidade, faz-me lembrar o Viet Cong, que é um poeta vietnamita, de quem eu gosto muito no sul do Vietnã. E, portanto, a gente pode pôr alunos vietnamitas a apreciarem a cultura e a literatura açoriana, porque a gente não pode levar isso aos nossos, não é? Também, a todos os níveis, não só na universidade, mas porque tem toda a gente ir um curso de literatura açoriana em tradução. Portanto, há um trabalho a fazer e esses poetas, as ligações deles quase sempre, como disse, aprenderam Fernando Pessoa porque são alunos de literatura. Praticamente todos os poetas que nós temos lá ou são professores ou estão ligados ao ensino de uma forma ou de outra e tiraram cursos de literatura. Têm licenciaturas, mestrados, alguns até doutoramento em literatura. E, portanto, porque têm esse percurso, conhecem Pessoa. Mas a outra parte, a parte dos Açores, são histórias dos avós. E algumas coisas são incorretas, mas não interessa, porque o que interessa é como é que eles veem os Açores através dos pais e dos avós e muito muita emoção. É de facto uma grande emoção. Como eu disse, quer dizer, a parte do Sam Pereira, que já publicou acho que 9 livros, e este para ele é o livro mais importante da sua vida, que é uma coletânea dos outros 9. Mas é porque foi impresso em ponta, diz, portanto, Açores. E para ele isso é um momento. Ele disse-me esta coisa bonita, como eu gostaria que a minha avó visse isto. Mais uma participação. Boa noite. Boa noite. Estou a gostar imenso de ouvi-lo. Falou na literatura oral e eu queria perceber se ainda se contam histórias. Eu imagino que os avós já não estão com os netos, não é? Mas sei que Joan Purcell, não sei se privou com Joan Purcell, recolheu um espólio muito interessante, muito numeroso, de contos tradicionais e romanceiro. Felizmente há cópias na Direção Regional da Cultura, a Biblioteca já fez trabalho com esse património, mas a literatura oral, na sua dimensão efêmera,
suponho que já lá vai, não é? Não sei que testemunho é que pode dar disso, por favor. Não sou um especialista em literatura oral, mas, portanto, em termos de comunidade de origem portuguesa, nos Estados Unidos acho que já lá vai também um pouco. Houve 2 trabalhos, aliás, um deles foi o nosso primeiro livro que publicamos, que é um trabalho do professor, ai meu Deus, chama-se As Histórias Orais da Califórnia, Portuguese Oral History in California, as Histórias Orais dos Portugueses, Contos Populares, Histórias, que foi o trabalho do doutoramento dele até, não é? Mas nós só publicamos, portanto, os contos, as histórias orais. São 70 histórias orais que ele conseguiu no Vale de São Joaquim, mas da primeira geração, okay? Da primeira geração das avós que contavam aos netos e primeiro aos filhos dessas histórias. Estas são histórias orais as pessoas são quase todas do Faial, da Terceira de São Jorge e acho que há uma da Graciosa. Nós também, portanto, ele também fez um trabalho com as histórias orais da Terceira e de São Jorge, que foi uma obra publicada por nós com o apoio da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, portanto, que é um livro muito interessante porque as histórias estão em português, mas depois há uma parte de apresentação em inglês, portanto, mas eu penso que há um trabalho a fazer precisamente nesse sentido, para saber. Seria interessante porque o livro é um trabalho feito nos anos 70, quando o doutoramento foi feito, mas era interessante agora, praticamente 50 anos mais tarde, nós fazermos uma recolha. Eu gostaria imenso de fazer essa recolha, ou de conseguir alguém que trabalhasse connosco disso, na universidade, para fazer uma recolha das histórias orais, se elas ainda existem, se elas passaram de geração para geração. Saber se elas, em inglês, muito possivelmente, não é em inglês, mas seria interessante saber se elas passaram ou não. Eu dentro da comunidade de origem portuguesa, na Costa Leste e também na Costa Oeste e também na Costa Leste, mas eu não vejo muita gente interessada nesse aspecto, mas seria um bom projeto para um doutoramento ou um mestrado, ver de facto essa ligação. Porque passam-se algumas histórias, mas mais assim... coisas curtas, anedóticas quase, não é? Mas aquela história oral tradicional, na realidade as pessoas já nos Estados Unidos já não contam histórias e a pena, não é? Pois, dão um telemóvel, entretanto aí com um jogo qualquer, mas é... Não no aspecto da história oral, mas eu penso que uma das coisas que está a mudar a comunidade é de facto nós perdermos estes avós que tinham a ligação aos Açores. Se a língua portuguesa ainda é falada por gerações como os meus filhos, não foi por causa de mim, foi por causa da minha mãe, que eles iam para a casa da minha mãe e portanto, tinham que falar com ela em português, depois da escola, porque ela não falava inglês. E foi graças à avó, não é? E à Gia tem algumas coisas que eu só partilho, isto não é assim tão íntimo que eu possa partilhar. Estávamos o outro dia a falar sobre a questão de religião e algumas coisas. O meu filho, portanto, esteve aqui há 2 anos, não é? Estávamos a ver algumas coisas e ele disse assim: bem, eu tenho outro pensamento hoje em dia, mas na realidade aqueles anos com a avó foram muito importantes. Eu disse, porquê? Quer dizer, já imaginou, pai, uma criança com 6 ou 7 anos em que a gente fazia uma coisa mal feita e ela dizia, vais para o inferno, a gente vai arder para sempre. Não era penalizados só amanhã de manhã, não íamos em time-out, não íamos ali para tal. Portanto, eu hoje sou a pessoa que sou, um bocadinho diferente, mas a minha mãe, portanto, punha-nos o temor de Deus até à última instância neles e pronto. É uma forma diferente, hoje nenhum pai faz isto, talvez, não é? E talvez não seja lícito fazê-lo, mas muitos desses valores e desses princípios, para bem ou para mal, muitos desses valores e desses princípios estão a morrer na comunidade açoriana dos Estados Unidos porque já não há a presença de uma avó. Okay? Portanto, já não há essa presença da avó que foi criada nos Açores e que tem esta ligação. E é por isso que eu estou eternamente grato aos escritores como o Sam e outros que eu falei, por manterem esta ligação. Porque quando a gente vai fazer uma análise, e eu, aliás, já tenho uma aluna que quer fazer agora um mestrado, desculpa, e que quer
deste mestrado, fazer uma espécie de ligação à comunidade portuguesa com os poetas açores-descendentes já de segunda e terceira geração. Porque a gente vê ali, de facto, coisas que hoje já não acontecem e que aconteceu só para essa ligação à avó e que depois eles souberam transformar em belas peças literárias. E agora, como será, a partir de agora, que nós já não temos essa matéria-prima? Portanto, a nossa escrita, não quero dizer que a escrita luso-americana, sul-americana vai desaparecer. Não vai, mas será muito diferente. Porque já não há aquela referência, portanto, dos Açores, direta dos Açores. Porque todos os escritores que neste momento estão a escrever ainda tiveram ou têm uma avó que foi imigrante. Temos que agora partir para uma outra geração e é por isso que cada vez mais eu gostaria de ver uma maior ligação entre os Açores e a diáspora no aspecto da escrita criativa, porque acho que seria rico para os dois lados, não é? Até também para este lado daqui, porque se nós olharmos à literatura açoriana dos últimos 20 anos, quem é que fala da diáspora? Quem é que escreve sobre a diáspora? Quem é que escreve? Portanto, agora apareceu um romance novo, portanto, O Chamamento, não é? Que fala um pouco sobre isso, mas, e até mesmo na geração que está a desaparecer, infelizmente, era o Álamo Oliveira, que a presença da diáspora estava sempre ali. Há pouca referência na diáspora na obra do José Henrique Borges Martins, mas já havia muita presença da diáspora no Santos Barros, que o poema alexandrino é uma coisa lindíssima, e outros. Portanto, portanto, admite-se que seja, portanto, a nova realidade, porque já nem os primos da América já é uma coisa distante, e não é. Não terá tanta cultura popular, não é? As obras não terão a cultura popular. Sim. Não, e não terão cultura popular, a cultura emocional, a questão, portanto, das ligações, daquelas pequenas coisas que depois dão um belo conto, um belo poema, até praticamente um romance, e tudo isso vai modificar. E por isso é que eu penso, e eu acredito veementemente, que é importante nós fazermos outras ligações para que isto continue. Mas eu acho que aí não há nada a fazer. Porque se as avós já não vão para a América, a cultura popular vai morrer. Esse tipo de cultura emocional que está a falar vai se tornar mais fria, mais... Sim, talvez mais fria, eu concordo. Mas acho que ainda há muita criatividade do lado de lá de alguns jovens, rapazes e raparigas, e eu penso que se houvesse uma ligação aos Açores, melhor, portanto, não sei bem como, não tenho soluções, quer dizer, só tenho perguntas. Se eu tivesse soluções, apresentava-as com muito gosto, mas não sei se através das novas tecnologias, que são más, mas também são boas, se nós pudéssemos pensar em novas tertúlias, aqui mesmo até com a biblioteca, e pôr esta gente a dialogar uma com a outra, pelo menos para haver esse conhecimento, pelo menos para saber quem é que eles estão a ler, não é? Do lado de cá e do lado de lá, e às vezes isso surpreende, e para haver do lado de lá, apesar de serem já a quarta geração, quase todos, terceira, quarta geração, a possibilidade de virem cá e de conhecerem, portanto, a terra dos avós. Não é a mesma coisa que ter avós em casa todos os dias, mas é uma ligação importante. Eu não tenho uma visão apocalíptica, não penso que, nem de perto, que a literatura açoriana, açoriana ou portuguesa com ligação à diáspora vai morrer. Eu acho que não, mas vai se transformar. Aconteceu nos outros grupos étnicos. Os romances de americanos de origem italiana hoje são muito diferentes daqueles que eu li, portanto, há 40 anos atrás. Até mesmo os romances, portanto, até os romances ligados aos grupos criminosos, à chamada máfia, não é? São muito diferentes hoje do que eram numa
Mário Puzo, quer dizer, portanto, de há 50 anos atrás. Havia uma outra ligação, mas continuamos a ter bons escritores de origem irlandesa, bons escritores de origem italiana nos Estados Unidos, bons escritores afro-americanos que, pronto, até têm uma grande distância das raízes da escravatura, porque também houve essa questão das histórias orais. Portanto, há um registro que muitos escritores consultam com alguma regularidade para tentarem perceber a era que desejam escrever ou o acontecimento. Portanto, uma boa... Nós temos algumas já registadas, nós temos 120 histórias orais gravadas, e temos 68 na universidade, temos um projeto de histórias orais, e temos 68 já arquivadas, transcritas, arquivadas, porque sabem, o trabalhão é de facto na transcrição, e a inteligência artificial não faz tudo, porque nós temos que olhar para como é que se escreve terceira, por exemplo, não é? E essas coisas todas, os nomes, mas queremos chegar às 200, 250 porque achamos que vai ser importante para até mesmo para a criatividade dos escritores do futuro, digamos assim, na diáspora. Portanto, e recolhemos de pessoas que têm 18 anos até pessoas que têm 93. Portanto, porque o nosso intuito é recolher as histórias orais do que são as vivências açoro-americanas. Quer dizer, não me interessa que seja um imigrante, obviamente que interessa muito ser um imigrante, mas também me interessa muito uma pessoa de terceira geração, que ainda tem muita ligação. Como é que aquela ligação se manteve? O que é que aconteceu? Porque é de facto um manancial muito importante para o futuro. Não é? Eu só queria acrescentar que se estão interessados em fazer essa ligação em Massachusetts e Rhode Island, em Rhode Island ainda há muitas avós. Pois, também. E a UMass Dartmouth e UMass Lowell têm projetos de fazer a recolha dessas histórias orais. Portanto, está-se a fazer qualquer coisa e essas histórias ainda há muito jovem. Portanto, na nossa rádio é frequente encontrar jovens 17, 18, 19, 20 anos. Mas ouves a rádio como é, a minha avó ouve, ou futebol, ou eu ouço com o meu avô. Portanto, eles têm aquela ligação, portanto, ainda há tempo, ainda estamos a tempo de fazer essa ligação, porque ainda há algumas, ou muitas avós, diria eu. Sim. E também na Califórnia temos avós, mas quer dizer, eu acho que já são cada vez menos, quer dizer, portanto, daqui a 20 ou 30 anos as coisas serão um pouco diferentes. Temos que atuar com alguma urgência. Aliás, perdemos muitas histórias, porque começamos todos nós, quer Massachusetts mais cedo, não é? Mas todos nós começamos, Berkeley começou o primeiro programa de histórias orais na Costa Oeste foi Berkeley há 20 anos, não é? Portanto, já lá vão 20 anos, também Dartmouth e Lowell é uma coisa dos últimos 15, 20 anos, não é? E nós também, portanto, mas há histórias que eu ouvi quando cheguei aos Estados Unidos, com 10 anos, em 1968, de pessoas que as levaram, infelizmente, para a cova, porque não havia... E, aliás, também as histórias orais era uma coisa que os próprios historiadores não gostavam. Portanto, as histórias orais, etc. E isso é uma ciência um bocadinho mais nova, não é? Estamos a falar dos últimos 40 anos, mais coisa, menos coisa, não é? Não se prezava, as universidades não prezavam ter um arquivo de histórias orais há 50 anos atrás. Nos últimos 30, 40, sim. E o nosso problema, mesmo que tenhamos começado, e no nosso caso começamos mais ou menos há 20 anos, portanto, as histórias que nós perdemos, particularmente aqueles imigrantes do século XIX, o fim do século XIX, os imigrantes como o meu avô que voltou, mas outros não voltaram e ficaram lá. Há de facto muita história. O que nós temos, e que muitos escritores utilizam como pesquisa,
é de facto o registro dos jornais que Dartmouth tem, e agora também uma universidade no Havaí vai começar também a fazer uma outra coleção, e portanto porque os jornais eram diferentes, como nós sabemos que também aqui eram, não é? Os jornais tinham histórias das pessoas, a gente abria o jornal português da Califórnia dos anos 1920 e a gente sabia quem é que tinha chegado, quem é que tinha partido, quem é que fazia anos, quem é que tinha tido isto, e portanto é um manancial de informação para quem depois quer, a partir daí, fazer uma história, trabalhar a escrita criativa, não é? De facto, os jornais são uma fonte riquíssima a esse nível, porque é não só as chegadas como partidas, como, por exemplo, o que saía, o que chegava, os materiais, os produtos que também... Isso é fantástico a nível de uma recolha e de uma investigação. Isso é um facto que a gente vê. E os jornais, quer do início do século passado, já do século XX, ou se formos até ao século XIX, fins mesmo, são de uma riqueza extraordinária. O pormenor dos factos ali descritos, realmente. Exato, e a grande fonte da nossa história são os jornais na diáspora, porque se nós formos para 1890, 1880 e tal, 1890, 1910, nós tínhamos jornais no Havaí, portanto, de gente que não se... Quer dizer, portanto, havia sempre alguém, mas nós estamos a falar numa comunidade super instruída que foi para a plantação do açúcar. Portanto, chegou a ver meia dúzia de jornais no Havaí. Na Califórnia, tivemos até demais, entre aspas, porque quase que se matavam uns aos outros. Mas, portanto, tínhamos muitos jornais. Neste momento, há também uma grande dificuldade, em termos da Califórnia dos jornais, é que, pronto, cada vez há menos gente a ler, e há muitos jornais e há alguns jornais que estão a pensar em fazer as questões bilíngues. Eu sei também que o próprio Portuguese Times já, portanto, também tem informação em inglês, e é uma forma, e nós temos que partir para essa via, tal como com a tradução literária, porque não podemos não chegar às novas gerações. Em termos de literatura, também temos de ter cuidado naquilo que apresentamos. Portanto, eu sou da opinião que não se deve pegar nos alunos, por exemplo, que eu tenho. Os alunos que estão no meu curso e em muitos outros cursos de literatura não são alunos de literatura, são alunos de ciências agrárias, são alunos portanto, de tecnologia, de engenharia, e que no sistema americano tem que ter um X número de unidades das humanidades, não é? E, portanto, esses alunos não estão interessados na literatura, tal como um aluno que está, portanto, que é o seu campo. E nós temos que pensar nisso. Quer dizer, se eu começar o meu curso a dar o Vitorino Mésio, a dar o Mau Tempo no canal, sem contexto, depois eu perco-os a meio, portanto, porque é um romance extremamente criativo, obviamente, mas portanto, com muitas nuances. E por isso apenas se fala, na minha perspectiva, os poemas do Vitorino Mésio, uns excertos, portanto, um conto dele, mas de resto vamos para a literatura açoriana no aspecto dos romances do Álamo Oliveira, portanto, de tantos outros. E eu falo do Álamo porque o Álamo tem sempre... O curso termina com uma secção mesmo, com as últimas 3 semanas dedicadas à diáspora. Porque o que eu ando a tentar dizer há muito tempo, e ninguém me quer ouvir, mas está bem também, é que é tempo de a gente olhar para a diáspora como uma extensão natural dos Açores. Não é gente que foi para fora, não importa que eles tivessem ido com a 4ª classe ou sem classe nenhuma. Não é que também, quando às vezes diz, mas as pessoas emigraram com a 4ª classe. Sim, mas toda a gente em 68 tinha a 4ª classe. Não é toda a gente, mas uma grande maioria. Não foram só os imigrantes. Não é? Foram as pessoas que estavam na ruralidade açoriana também tinham a 4ª classe. Não foi, portanto, eu acho que os Açores, que como região, nós
apesar de agora estarmos na Europa e sermos europeus e tudo isso, mas a nossa ligação foi sempre às Américas, ao Brasil e depois agora aos Estados Unidos, o Canadá, a Bermuda. E eu acho que, não sei, isso é uma utopia, eu sei, mas, portanto, permitam-me esta viagem utópica, ou seja, eu gostaria de ver a diáspora, não como 10ª ainda ou 11ª, não me interessa isso, essas coisas. Interessa-me é, de facto, que seja vista em termos políticos, em termos académicos, em termos de relacionamento com a freguesia, ou com a vila, ou com o bairro, como uma extensão. É aquela pessoa que é de origem terceirense, miquelense, corvina, que está a fazer a sua vida na América, é americano, mas é uma extensão nossa. E acho que quando nós aqui, nos Açores, percebermos essa realidade, acho que será benéfico para lá, muito benéfico, e também para cá. Porque os filhos e os netos dessa gente que foi com a 4ª classe são engenheiros, podem partilhar o seu conhecimento com os engenheiros daqui, os engenheiros daqui podem aprender com eles e eles também podem aprender com os nossos. Portanto, eu acho que este tipo, em vez de vermos a diáspora como uma extensão do arquipélago, Portugal também, o país não tem essa imaginação. Ainda há pouco estávamos a falar sobre essa questão num debate que eu participei. O Museu da Imigração da Irlanda é uma coisa fabulosa. A Arménia tem um Ministério da Diáspora. A Arménia tem 8 milhões de habitantes, não é? E tem um Ministério da Diáspora. Nós aqui nem pensamos nisto. Temos uma Secretaria de Estado, com um Secretário de Estado e que não tem funcionários, coitado. Portanto, também não pode fazer nada. E eu penso que, em termos literários, isso também é importante. Essa parte também é importante. A FLAD, e com a presença do Dr. Nuno Moraes Sarmento, que já não está lá, como todos vós sabeis, como eu, é o Dr. Durão Barroso, mas o Dr. Nuno Moraes Sarmento fez uma coisa extraordinária. Ou seja, a FLAD tem um concurso, portanto, que se pode, ou uma bolsa que se pode, portanto, concorrer para tradução, mas estavam a traduzir a pessoas que tinham ganho prémios importantes americanos. E tudo bem, mas quer dizer, uma editora em Portugal não precisa de uma bolsa para traduzir uma autora nos Estados Unidos que tenha ganho o National Book Award ou o Booker Award ou o Nobel. Não precisa disso, não é? Quem precisam são os açores-americanos ou os luso-americanos. E, finalmente, o Dr. Nuno Moraes Sarmento abriu isso. Quer dizer, no ano passado foram 5 obras de açores-americanos que estão a ser traduzidas para inglês e vice-versa, de inglês para português. Portanto, este trabalho todo é muito importante, mas isso só depois poderá funcionar se nós entendermos em ambos os lados. Na diáspora, que nós, apesar de sermos americanos e canadianos, temos ainda uma raiz açoriana, e essa raiz é importante para sabermos quem somos. E do lado daqui, a questão de que aquelas pessoas não são imigrantes, são segundas, são diáspora. Há aqui sempre aquele problema, o que é uma diáspora, que é uma diáspora, não somos uma diáspora, isso é a diáspora judaica, etc. Mas a palavra diáspora e a definição de diáspora tem alargado muito, não é? Tem alargado muito. E nós só ganhamos com isso tendo uma diáspora forte nesses países. Portanto, eu penso que o paradigma tem que mudar, ou então daqui a uns anos as coisas não vão acontecer. A gente tem a mesma situação, por exemplo, permite-me esta parte da cultura popular, porque falou muito bem. Portanto, quem conhece um bocadinho a Califórnia, a Nova Inglaterra também, algumas zonas, particularmente aquelas zonas onde há mais terceirenses, sabe que as danças do Carnaval sempre fizeram parte, não é? É uma coisa nova, não havia danças do Carnaval na primeira geração de imigrantes, portanto é uma coisa que, portanto, depois dos capelinhos, houve assim uma presença ou outra, de vez em quando, uma brincadeira qualquer, mas criou raízes pós-capelinhos e particularmente nas décadas de 70. Depois dos imigrantes estarem lá há alguns anos, já terem algum poder económico, não é? E também terem trabalhos que permitiam esse tempo. Mas tivemos um evento sobre as danças do Carnaval,
tivemos acho que 10 este ano na Califórnia, já tivemos 17, já tivemos 24, também já tivemos só 8, também aqui é a mesma coisa, mas o que eu tenho um aluno meu que sai em danças de carnaval e fala razoavelmente bem português, e ele disse uma coisa interessantíssima, aquilo que eu já ando a dizer, mas ainda bem que veio da boca dele. Ele disse, não, o senhor sabe, a gente não tem problema nenhum em conseguir 20 ou 30 rapazes e raparigas para saírem num bailinho, e depois é aqueles com mais idade que estão a fazer as personagens, porque sabem um bocadinho melhor de português, mas a gente também aprende tal. Não é? O nosso problema não é esse. Acho que a gente vai conseguir sempre 20 ou 30 pessoas, temos bons músicos, as escolas de música extraordinária muitos aprendem nas escolas secundárias, e portanto esse não vai ser o problema. Podemos não ter 14 ou 15, mas 9, 10, acho que não vai haver problema nisso. O problema é que a gente vai apresentar a dança para quem? É que já não há salões que até nos queiram receber. É que a gente ia a um salão que há... Os meus pais dizem-me que ia a um salão, porque saíam no Carnaval há 20 anos e que tinha 700 pessoas. E a gente foi ao mesmo salão este ano e tinha 225. Portanto, não é que a comunidade também... A pessoa tem que entender. Então, eu faço sempre... Eu sei que isto para os puritanistas isto mata-os, mas eu estou à espera da primeira dança de carnaval em inglês, porque quando houver uma dança de carnaval, eu disse a um amigo meu que depois ficou a pensar, eu disse, mas e tal, e disse ao Johnny, ele já morreu, um amigo meu que nasceu acho que aqui, ou nasceu já lá, mas acho que nasceu aqui, John Martins, da família Martins dos Altares, que fazia danças de carnaval, e ele disse-me assim, opa, isto não é um conceito interessante. Isso foi o ano antes de ele falecer, infelizmente. E eu disse, Johnny, o pior que podia acontecer é que os americanos iriam gostar disso e a gente tinha que ir para um daqueles auditórios grandes e teríamos de ter 3 a 4 mil pessoas a verem danças de carnaval. Não, possivelmente não fariam o que fazem aqui nos nossos salões, começar às 6 da tarde ou às 4 e ir até às 3 da manhã ou 4. Mas 2 ou 3 danças veriam. E, portanto, eu tenho alunos meus que me disseram que foram ao Carnaval e eu perguntei se eles gostaram. Eu só fui porque o meu amigo está na dança e eu não percebi nada daquilo. Portanto, há coisas que a gente tem que mudar, como a literatura. Portanto, se nós queremos que a obra de escritores açorianos, refiro-me, por exemplo, mais uma vez, o Álamo Oliveira, mas o Emanuel, aqui mesmo desta ilha, portanto, e tantos outros, não é só aqueles 2 que existem, obviamente. A obra da Madalena Ferrinho, extremamente importante para a literatura açoriana, e tantas outras mulheres. Nós temos que a traduzir, porque eles não vão perceber português suficiente para lerem. Então, vamos continuar a não traduzir estas obras e o que é que vai acontecer? Vamos ter cada vez mais alunos que chegam às aulas e que nos dizem que, ao fim e ao cabo, não há literatura açoriana, não há gente que escreva nos Açores. Portanto, a açorianidade não perde nada, acho que ganha. Amplifica, portanto, a açorianidade, levando a literatura açoriana à introdução. E até para os autores, pronto, é uma nova dinâmica e são novos leitores, e qualquer autor quer, de facto, leitores. Porque em português a gente não consegue vender muitos livros, não é? Em inglês não se vende os que a gente gostaria, mas muito menos em português. Mas a cultura popular, só porque se falou também nela, também está a sofrer com isso, também está a sofrer. Quer dizer, as pessoas falam, e agora mais em termos da comunidade, é muito bom quando a gente vê 600 pessoas, 1000 pessoas numa festa do Espírito Santo em Tolar, por exemplo, onde eu vivo. 1000 pessoas. É ótimo. Mas o Condado tem 11.000 pessoas de origem portuguesa. E os outros 10.000. Portanto, como é que a gente vai chegar aos 2.000? Possivelmente não lhes interessa uma festa, mas possivelmente interessa-lhes um poema. Possivelmente interessa-lhes uma peça de teatro, não é? Possivelmente, aliás, tem uma amiga minha, a Catherine Baker, que traduziu o Já Não Gosto de a peça de teatro para o inglês, e nós agora queremos publicá-la, porque a intenção era ver se nós conseguíamos uma companhia de teatro americana que fizesse o Já Não Gosto dos Chocolates em inglês. Porque ia chegar, portanto, às segundas e às terceiras gerações. Portanto, temos que pensar nisso bastante, não é? E ter um trabalho contínuo nesse aspecto. É um trabalho realmente contínuo, permanente.
Não sei se há mais alguém, mais alguma questão, alguma observação. Não. É que o diálogo é muito rico, e é a partir daí que a gente consegue. Bom, não havendo mais nenhuma observação, eu agradeço muito aqui ao professor Diniz Borges o facto de ter estado aqui hoje connosco, e depois esteve aqui há pouco tempo, também em outubro, com o seu reitor, com quem eu peço que mande um abraço. Ele ainda hoje fala do Turco, esteve na biblioteca, ficou impressionadíssimo com esta biblioteca. Aliás, nós temos o nosso reitor da universidade, fala português. Exatamente. Aliás, o Turco, o senhor diretor dele foi em português. Ele fala português, é especialista em Camões, portanto, foi aluno de uma professora de português, a minha amiga, há muitos anos, e eu digo à região também isto: aproveitem porque ele consegue coisas, ele abre portas, e a Portugal, portanto, mas infelizmente até mesmo em termos da diplomacia portuguesa não se tem aproveitado. O que vai acontecer? Ele é reitor há 6 anos, quase 6, acho que tem mais 4 ou 5 anos, portanto é um contrato de 3 em 3 anos, não é o mesmo processo daqui, não é escolhido pelas entidades da escola, portanto é a administração da universidade e o Chancellor, e portanto, mas pelo menos mais 4 ou 5 anos, mas aproveitem porque na realidade quando temos alguém que fala português e que gosta das coisas portuguesas, é meio caminho andado, não é? Exatamente. Foi uma visita muito interessante, muito rica, até em outubro passado. Portanto, não havendo assim mais nada, agradeço-lhe muito a sua presença, todo este diálogo, agradeço a todos estarem aqui presentes e ficarmos mais ricos com este diálogo sobre a diáspora, e espero que a gente continue sempre este trabalho com a diáspora, levando os nossos conhecimentos, e também de lá para cá, o que é muito interessante, através destes meios que são fantásticos também. Há de tudo, mas que são fantásticos, que é a maneira de estarmos no mundo através do online. Eu queria só agradecer a oportunidade que nos dá, porque nós usamos na nossa universidade, temos também fazem parte também do nosso arquivo digital da universidade. E, de facto, portanto, essas coisas são assim. Nós também usamos muito, como sabe, na universidade, estas ligações, porque se eu tenho algo e ficar fechado só numa sala com 20 pessoas, é ótimo, é magnífico ter 20 pessoas, não se consegue, portanto, muito mais também numa universidade. São 20 a 25, quem tem 50 já é assim uma espécie de best-seller. Mas pronto, quando vai para a internet, nós não só temos participação, mas temos sempre 3, 4 mil visualizações. Não quer dizer que as pessoas estejam lá àquela hora toda a ouvir, não é? A gente sabe como é isso, mas até podemos ver quanto tempo é que eles estão lá. Portanto, mas é muito, é uma forma de fazer uma coisa que o Emanuel Félix me ensinou. Ele disse-me: se tu algum dia estiveres assim nestes, há que democratizar a cultura. O nosso problema, mesmo que é em espaços democráticos, raramente a cultura é democrática. Há que democratizá-la. Não quer dizer que toda a gente vai beber daquele sumo, mas se ele estiver ali, para as pessoas terem, portanto, acesso, é muito possível. Portanto, é esse trabalho que é importante, e é isso que a biblioteca faz com estes meios, é democratizar, estar portanto, ao acesso das pessoas da diáspora. As pessoas dizem mais vezes, quando eu apresento isto, essas coisas já, mas a nossa gente não quer isto. Mas alguém quer, porque estão 1000 e tal pessoas a ver isto, não é? Alguém quer isto, não é? E também é importante apresentar, porque para não ser sempre a mesma coisa, e para se mostrar, se a gente vai mostrar os Açores de hoje, com as novas estradas e tudo isso, também os novos escritores, os novos pintores, os novos músicos e os novos talentos açorianos. Portanto, muito obrigado por permitir que o nosso lado lá, é uma parceria que nós fazemos com a biblioteca com muito gosto, com a universidade e com as cidades irmãs, com a Tularanga Science City Foundation, porque temos de facto a felicidade da Fundação acreditar nestes projetos. Sim, senhor. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.